O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e eram-lhes obedientes. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Meus amados irmãos e irmãs, celebrando hoje a festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José, dentro deste contexto da oitava do Natal. Ontem celebrávamos o nascimento do Senhor. Deus quis nos oferecer como um dom, como um presente, Jesus, e com ele a sua família, Maria e José. Isso tem muito a nos dizer, porque a família sempre esteve no coração de Deus, por mais que em nossas famílias nem sempre Deus se fez presente. Não que Ele não queira se fazer presente em nossas famílias. Não é isso. Talvez somos nós mesmos que nem sempre reconhecemos a grandeza de Deus, da sua presença entre nós. A família de Nazaré, a Sagrada Família, é o nosso modelo, na qual devemos nos colocar como aprendizes no caminho da fé, do discipulado, assim como Jesus se fez também. Jesus é encontrado entre os doutores da lei, ouvindo e fazendo perguntas. Embora na sua pequenez, mas já tinha em si a grandeza, a própria sabedoria que já trouxera em si.
Meus amados irmãos e irmãs, como é que se encontram nossas famílias? Uma vez em que Deus convida a fazer das nossas famílias o seu santuário. E a igreja já nos recorda quando chama para a família igreja doméstica, para assim nos dizer que o nosso lar é a extensão do amor de Deus, é a extensão da presença do corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. Se a igreja em si já nos ensina a importância da unidade, da comunhão, a nossa família, na condição de igreja doméstica, não pode ficar distante destas virtudes. Assim como a família de Nazaré, a Sagrada Família, é santa, é sagrada, a nossa família precisa se tornar também sagrada. Mas, Padre, como é que a minha família, ela se santifica? São Paulo, em sua carta dirigida aos Colossenses, nos deixa um grande ensinamento para os esposos, para as esposas, para os filhos em si. E como seria bom no dia de hoje, concluindo este mistério celebrativo, retomar-se novamente esta leitura, junto com a família, com os filhos. Pois São Paulo, com seus ensinamentos muito precisos, ajuda a família a buscar a santidade. Quando pede ao seu povo, e hoje atualizando este pedido a cada um de nós, para que possamos suportar uns aos outros, no amor, na caridade. Isso às vezes falta em nossos lares. Uma vez que unidos, formando uma só carne, embora em que o casal tenha a sua individualidade, enquanto pessoa, enquanto sujeito, mas, uma vez diante de Deus, a comunhão, a unidade precisa se fazer presente. Fazendo uso da inteligência, reconhecendo que o outro é diferente de mim. Talvez o outro tenha uma virtude que eu não tenho, mas, com a virtude dele ou dela, pode se tornar ocasião de santificação para mim. Talvez eu, na condição de esposo, seja arrogante, mas a minha esposa já é pacífica. Você, que é arrogante, aprenda a passividade, a mansidão com a sua esposa. E esposa, vendo que há atitudes de seu esposo nessa perspectiva em que eu falei, não a repita. E assim o lar vai se santificando, suportando uns aos outros na caridade e no amor. São Paulo, mais adiante, ele dá um conselho às esposas: sede solícitas para com vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com ela. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. Este conselho é bem familiar. Por isso que,
temos que nos questionar no dia de hoje: como é que está a minha vocação de pai? Como é que está a minha vocação de mãe? E eu na condição de filho, de que modo eu tenho correspondido a este dom que é a família? De que modo eu tenho acolhido os conselhos dos meus pais? E de que modo eu, na condição de pai e mãe, tenho assumido a minha paternidade, que deve ser uma paternidade responsável, assim como foi de José. Embora aqui Jesus, não sendo o filho legítimo dele, ele o amou, ele o acolheu com todas as forças, fazendo de Jesus filho do seu próprio coração, gerado no coração. Um outro elemento importante para a nossa meditação de hoje é o fato de que Jesus é encontrado por seus pais entre os doutores da lei. Mas antes disso, Jesus desperta uma certa preocupação para seus pais, quando assim eles se dão conta em que ele não estava caminhando junto com eles. Talvez chegamos a imaginar: nossa, mas por quê? Não deram conta que Jesus estava caminhando com eles? Mas que pais despercebidos! Falta um pouco de responsabilidade em Maria, em José, que depois de caminhar ao longo de um dia, não sentir falta do filho? É curioso isto. Mas não. Por trás desta mensagem, que é pedagogicamente uma mensagem voltada para nós, que às vezes somos despercebidos, não damos conta da existência dos nossos próprios filhos. Embora convivendo conosco, embora morando conosco, como se não existissem, como se não tivéssemos preocupação alguma para com eles, simplesmente geramos e deixamos de lado, abandonados, enfim. Então, o fato de que Jesus tenha se perdido, digamos, de seus pais, nos ajuda a refletir, às vezes, que nós não queremos caminhar com os nossos pais. E o desejo de um pai e o desejo de uma mãe é que seus filhos estejam sempre caminhando com eles na liberdade. Isso acontece quando nos oferecem conselhos para o nosso bem, que nem sempre acolhemos com alegria. Achamos que os nossos pais são ruins, estão ultrapassados, que estão perdidos na sociedade, que cresce, que avança, mas não. Nós que nos perdemos com as ideologias, com as coisas efêmeras e esquecemos do essencial, que é a família. E o que é curioso, quando Maria e José vão ao encontro de seu filho e descobrem que ele estava entre os doutores da lei.
o estar entre os doutores da lei manifesta aquilo que era próprio da tradição, porque na tradição judaica, aos 12 anos, aquele adolescente já chegava ao grau da maturidade em si. Mas, repito, a preocupação de José, a preocupação de Maria, não era nem tanto porque Jesus não estava com eles na caminhada em si, mas pelos perigos em que poderia assaltar a qualquer momento aquele adolescente que era Jesus. E quantas vezes nossos pais também, embora nos conhecendo, embora tendo nos ensinado o caminho do bem, sabendo para onde nós vamos, mesmo assim se preocupam. Mas agora imaginemos também a alegria daqueles pais ao se deparar com aquela cena. Jesus na casa de seu pai, num templo, ouvindo, dialogando, questionando os doutores da lei. Tudo isso para nos dizer que é na casa de Deus, é no coração de Deus que a nossa família precisa se encontrar, precisa estar, para que assim nossas famílias se santifiquem. Nenhuma família se santifica longe de Deus. Nenhum filho se santifica quando não ouve os conselhos de seus pais. Tampouco ainda deixam de buscar o próprio Deus. Se queremos uma família santa, só iremos alcançar aos pés da Sagrada Família, na oração, na humildade, no reconhecimento das nossas fragilidades e na grandeza da misericórdia de Deus, que quis com que seu Filho tivesse uma família e nos ofereceu esta família, para que a nossa pudessem também chegar a este grau, a esta beatitude de graça e de santidade. Que cresçamos, meus amados irmãos e irmãs, neste dia, não só em estatura, mas em graça também, em sabedoria diante de Deus. Feliz é aquela família que ao redor da palavra, ao redor da Eucaristia, na vida de oração, oferece sua própria família, cercando-as de cuidado, de proteção e da própria graça de Deus oferecida a cada um de nós. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.